pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, muito mais que especial, além das redes sociais e do YouTube, também estamos no Spotify e talvez você esteja me assistindo por lá. Então eu vim aqui apresentar um pouco do nosso canal e um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Kawane Staffen, eu faço psicologia, estou no 5º período e venho aqui conversar com vocês dentro desse canal e desse podcast sobre saúde mental e bem-estar. Conversamos também um pouco sobre pensamentos e filosofias e ideias do dia a dia que muitas vezes a gente não tem tempo de parar e pensar e raciocinar sobre aquilo, ok? Então sejam todos bem-vindos ao nosso 3º episódio, que hoje vamos falar um pouquinho sobre solidão. Eu vou falar sobre solidão no geral, mas aí vocês interpretam o conceito de solitude, solidão, que eu vou deixar só na solidão para ficar mais juntinho aí, sem muita mistureba, ok? Eu queria começar o assunto falando com vocês sobre por que a gente não se sente bem quando está sozinho com nós mesmos, né? Porque tem muitas pessoas que para estar sozinho é algo tão assustador, tão ruim e não é algo tranquilo e relaxante, enfim. Nós vamos falar sobre esse assunto. Eu queria começar primeiro falando sobre o básico, né? Que somos seres humanos sociáveis. Então, dependemos de uma sociedade, de outras pessoas para sobreviver e para viver bem. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente depende de uma outra pessoa, de uma figura materna, seja uma mãe, seja uma avó, seja um pai, seja um tio, seja uma tia, uma pessoa que esteja com a gente, cuide da gente desde pequeno, para que a gente consiga sobreviver. Diferente de muitas outras espécies e outros animais que já nascem andando, que já nascem bem mais autônomos do que nós seres humanos precisamos de uma outra pessoa. Só que isso não termina na nossa infância, apenas começa nela, tá? Porque quando a gente cresce, a gente também precisa de outras pessoas. Seja num trabalho que você tem que estar em contato com outras pessoas, seja nas coisas que você tem em casa, por exemplo, um carro. Você não constrói um carro sozinho, você precisa de outras pessoas para que te ajudem e para que crie um carro, né, com diferentes funções, diferentes pessoas para realizar aquilo, né? E isso em vários outros temas e várias coisas da nossa vida, onde a gente não consegue fazer as coisas sozinhas e precisamos de uma outra pessoa para viver bem. E nesse mesmo conceito, a gente não aprende a ficar sozinho com nós mesmos, a ficar bem sozinhos. A gente aprende a socializar, a gente aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende a buscar a aceitação de uma outra pessoa, mas a gente não aprende a ficar bem com a nossa própria companhia. E aí que mora o problema. O problema é de que quando a gente não está em sociedade, quando a gente está sozinho, com nós mesmos, a gente não consegue estar bem, né? E a gente várias vezes, ou talvez busque em uma outra pessoa esse bem-estar. Busque em outra pessoa uma felicidade e algo que acaba desconectando a gente de nós mesmos. E aprender a estar bem com a nossa própria companhia é para manter uma boa relação com nós mesmos e com o outro também, né? Não tentar estar em lugares e pessoas só para preencher vazios, enfim. Nesse mesmo conceito, eu acredito muito que a gente veste uma camada social, né? Uma máscara social, de que como a gente fala, como a gente se veste, como que a gente age, e quando a gente está em casa, a gente não está usando essa máscara, a gente muitas vezes se assusta porque não sabe quem é. A gente tem a ideia e existe o conceito de que somos moldados e criados a partir do olhar do outro. O que isso significa? Significa que desde que nascemos e crescemos, a percepção do outro, de quem nós somos, influencia muito na nossa criação. Na psicologia, por exemplo, a gente tem a ideia de que a forma como somos cuidados, reconhecidos, elogiados, criticados, influencia na nossa autoestima, na nossa formação de identidade e em quem nós somos. Então, quando nós estamos sozinhos, às vezes a gente não sabe quem somos sem esse olhar de uma outra pessoa. E principalmente vivendo em uma sociedade onde estar sozinho é um fracasso.
Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente vê pessoas indo almoçar, indo no mercado, ou simplesmente estando sozinha em algum lugar e a gente vê aquele pensamento de caramba, sozinha, tá sem companhia, ou dificilmente olha para aquela pessoa e tem uma visão positiva de nossa, que bom que ela consegue estar bem consigo mesma e estar sozinha, e que bom para ela conseguir. Não, a gente já vai no pensamento de nossa, tá sozinho, né? A nossa sociedade busca tanto fazer algo e fazer muito e produzir muito e ter uma agenda cheia e ter muitos amigos, e a gente não é olhado com bons olhos você que está sozinho, né? Ou, por exemplo, a pessoa não tá namorando. Meu Deus do céu, ele não tá namorando. Entende? Tem toda uma ideia por trás da apenas do estar sozinho dentro da nossa construção, da nossa sociedade, né? Mas a verdade é que quem aprendeu a viver e a estar bem consigo mesmo, aprendeu uma coisa muito importante e valiosa, principalmente porque maior parte da nossa vida nós estamos sozinhos. Nós nascemos sozinhos, nós vamos morrer sozinhos, e se a gente não aprende a gostar da nossa companhia, a vida fica um pouco sem graça, porque a gente vai estar sempre buscando em outras pessoas aquilo que não falta em nós. Lindo, poético, Letícia, né? E tem uma frase que... deixa eu lembrar. O Fred Eboni, ele diz, deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Se a vida só tem sabor na companhia, então grande parte da vida não vai ter sabor. Porque nós passamos a maior parte da vida sozinho, como eu já comentei com vocês, e se a gente não aprende a estar bem com a nossa companhia e tornar isso algo leve e gostoso, a gente pode permanecer em relacionamentos, em amizades, em lugares que talvez nem façam tanto sentido assim pra gente, mas a gente fica porque a gente não consegue bancar a decisão e a solidão de não estar com uma outra pessoa. Então, imagine o quanto preocupante é você estar com uma outra pessoa, porque você não consegue estar sem aquela pessoa, você não consegue estar sozinho. Então, muitas vezes permanece em lugares que nem são tão bons só para não estar só por não suportar a sua própria companhia. Foda, né, galera? E na nossa sociedade, enfim, a gente, no dia a dia, a gente acaba fazendo de tudo para poder esconder essa solidão e esse sentimento que nos incomoda tanto. A gente trabalha mais, a gente fica nas redes sociais, a gente faz de tudo e mais um pouco só para não sentir. Só para não dar voz àquilo que grita dentro da gente. O que é muito engraçado, porque se você for parar para pensar, a distração vai ser apenas uma distração. Ela não vai mudar nada, né? Se você continuar colocando coisas que não deixem essa voz falar, que você tente colocar numa gaveta, esconder, uma hora essa gaveta vai abrir e vai explodir que não tem mais espaço para guardar coisa lá dentro. E com sentimentos é a mesma coisa. Quando a gente não se escuta, não se olha, acaba que uma hora a gente vai estar exausto de não escutar nós mesmos. E a solidão, ela não é um problema necessariamente a ser resolvido, né? Não é um grande problema a ser resolvido, ela é algo que você tem que ser aprendido, compreendido e experienciado, né? Porque o não gostar da própria companhia, ou não estar bem no próprio lugar, é apenas a pessoa não se conhecer. Ela não saber quem ela não saber o que ela gosta, ela não pôr limites nas vivências, situações que ela tem no seu dia a dia, e ela fica nesse lugar que ela não reconhece, né? A gente não quer estar com uma pessoa que a gente não gosta ou que a gente não conhece, a gente quer ficar longe dela. E é isso que acontece com a gente, que às vezes a gente não quer estar em contato com essa outra pessoa da gente, não quer estar em contato com nossos defeitos, nossos erros e as coisas que nos assombram, né? Então, existe muito aquela frase, né, de que se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue estar bem nos relacionamentos, ou que se a gente não se ama primeiro, não tem como amar uma outra pessoa. E eu ouvi ultimamente uma frase que ela diz de que se você não suporta estar na sua própria companhia, quem suportará?
Nossa, pra mim isso foi um baque que bateu de uma forma, foi difícil. Pensei muito sobre esse assunto. E se a gente for levar ao pé da letra, todos eles querem dizer a mesma coisa. De que quando a gente não se conhece, não tem amor próprio, não tem um autocuidado, não sabe seus limites e valores, aquilo assusta, né? A gente tem que estar bem com a gente para conseguir estar em outras relações, né? E não só pelo outro, por estar com o outro, mas por a gente mesmo. Porque é tão gostoso onde você está em um lugar e aquele lugar não é um peso, é um descanso. É você estar com você e não ser algo ruim, e sim algo que, nossa, eu tô tão precisando de um tempo para ficar só comigo, sabe? Tomar aquele banho relaxante, fazer coisas que você gosta, né? E muitas vezes a gente perde isso, né? Acaba não olhando e tentando preencher o vazio com outras coisas, com pessoas, esperando que aquilo nos faça felizes e completos, mas muitas vezes aquele vazio, ela vem da desconexão com nós mesmos, vem por a gente não estar bem com a gente, não sobre um outro, sobre uma outra pessoa, mas sim sobre a gente, né? E eu queria deixar aqui para vocês o convite para vocês tirarem um tempo para vocês. Eu sei que na rotina, no dia a dia, nas coisas, é quase impossível um momento que você tenha um pouco de paz e consiga. Mas seria legal um convite de vocês buscarem ter esse momento com vocês mesmos, fazer algo que gosta, ou simplesmente pensar, né? Dar um espaço para a mente poder falar, poder ouvir o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente quer resposta, mas às vezes a gente está disposta a ficar quieto na gente mesmo e escutar, tá? O que eu tô sentindo sobre essa situação? O que tá acontecendo? O que tá me machucando na situação? E muitas vezes é sobre isso, sobre fazer pequenos exercícios de autocuidado, autoconhecimento, autoestima, que vão te ajudando a aprender a estar bem com você, né? Porque, como eu falei, a maior parte da nossa vida a gente vai estar só. Então, que bom que esse momento que esteja só seja gostoso, seja leve, não seja um peso, não seja um cansaço, não seja algo tão ruim e algo a ser evitado de todas as formas possíveis. E acho que era isso que eu queria trazer e conversar com vocês, né? Espero que eu esteja ajudado vocês, talvez plantado uma sementinha para pensar um pouco mais sobre esse assunto, que é o meu objetivo, não é trazer milhões de respostas, mas sim trazer para vocês motivos e coisas a se pensar sobre. E acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo!